Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas 18, do 1 ao 8, neste sábado, dia 16 de novembro, traz para nós uma parábola de Jesus que é extraordinária, onde Jesus vai falar de um juiz iníquo e uma viúva insistente, que pede com insistência que seja feita justiça. Nessa parábola, claro que esse juiz não pode ser comparado a Deus. O que Jesus quer demonstrar nessa parábola é a nossa dependência dele, como a viúva dependia inteiramente do juiz, porque não podia pagar nada, não podia subornar, não podia fazer nada para que recebesse do juiz o julgamento de sua causa. Ela era completamente dependente dele. E aí nós podemos ver o ensinamento de Jesus sobre a perseverança na oração. Veja, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Então aqui, antes da conclusão do Evangelho, eu queria colocar algumas coisas. Aqui nós temos o Kairos, o tempo de Deus. E também temos o Cronos, o tempo da humanidade. Segundo o tempo humano, segundo a contagem de tempo humana no Kairos, ou melhor, no Cronos, nós pensamos que Deus está demorando. Como, por exemplo, Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Falando de Lázaro. Mas Jesus vai dizer: onde o pusestes? E vai lá e diz a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Então, aparentemente, Marta pensou que Jesus estava atrasado e que não tinha mais o que fazer. Quando, na verdade, o Kairos, o tempo de Deus, é o tempo oportuno. E as coisas acontecem segundo o tempo de Deus. Outra coisa importante aqui, na parábola para nós, é sabermos que somos como essa viúva. A viúva não tinha como subornar o juiz. A viúva não tinha como pagar o processo. A viúva provavelmente, com certeza, melhor dizendo, não teria como pagar um advogado para defendê-la na sua causa. Ou seja, a viúva dependia unicamente e exclusivamente da misericórdia daquele juiz. Só que aquele juiz não tinha misericórdia. Ele não temia a Deus e nem temia homem nenhum. Porém, aquela viúva tinha uma coisa: a perseverança e a certeza do que ela queria. Então, essa mulher representa inteiramente a igreja. A igreja que é totalmente dependente de Deus, que não pode dar nada para se salvar, mas tem esperança e fé no Deus Todo-Poderoso. E insiste na oração dia após dia. Aquele juiz é injusto, Deus é justíssimo. Aquele juiz injusto faz justiça àquela viúva do Evangelho para que não fosse mais incomodado. Deus faz justiça porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. Veja o que Jesus diz no versículo 6. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? E Jesus responde: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. O tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes nós podemos até pensar que está demorando, mas o tempo de Deus é o tempo que acontecerá, independente daquilo que nós queremos ou não. Então, no finalzinho do Evangelho, Jesus pergunta: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Jesus conclui o Evangelho deixando para nós essa pergunta: será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra? Você, meu irmão, tem feito o que para alimentar a tua fé? Tem lido a palavra de Deus? Tem orado? Tem buscado viver os sacramentos? Tem buscado viver as coisas que são próprias do cristão? Porque
Sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dizer a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça da fé, da esperança e também da perseverança na oração. Porque Jesus disse outro dia: se um filho vosso pedir um peixe, vocês dariam a ele uma cobra? Se pedisse um ovo, dariam um escorpião? Não. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais Deus, que está nos céus, não fará justiça àqueles a quem pedir, ou não dará o Espírito Santo a quem pedir. Então peçamos a Deus a graça do dom do Espírito Santo, principalmente o dom da perseverança. Perseverarmos para que o caróis de Deus aconteça na nossa vida e na vida dos nossos. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.